Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eita! É isso aí. Muito bom mais uma vez estar aqui com você para mais um episódio do nosso quadro aqui do nosso podcast Next Business University. E hoje eu tenho a grata honra de poder estar ao lado do meu amigo e sócio Gilson Melo e desse fenômeno, Alexandre Janer. Meus queridos, vocês precisam pesquisar, olha o que eu tô te falando, pesquisa sobre esse cara. E o primeiro episódio com convidado, né, Cleston? O cara é bom de verdade. Ó, eu conheci o Alexandre Janer no meio da pandemia. No meio da pandemia. Eu não entendia o que o mundo seria após a pandemia e o que aconteceria comigo após a pandemia. Imagina você sair de um processo de mentoria, de acompanhamento, de treinamento, aonde eu me vi 5 anos depois, no meio da pandemia, tendo que usar máscara, sem poder ter contato, estar próximo das pessoas. E assim, eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade e eu tenho certeza que Deus colocou esse treinamento, esse processo que eu passei ao lado do Alexandre Janer no momento certo. Porque assim, muito do que eu sou hoje, eu desenvolvi e aprendi com ele. Então, sou muito grato a Deus por sua vida, pela oportunidade de ter lhe conhecido, de ter trilhado alguns meses junto com você. Eu só tenho gratidão. Muito obrigado por você aceitar esse nosso convite de estar aqui conosco e é uma honra recebê-lo. Que alegria, Cleston. Muito obrigado mesmo pelo convite. Muito obrigado por ter confiado em mim, em nosso trabalho que a gente fez um tempo atrás, no meio da pandemia. Muito obrigado, Gilson. Prazer aqui estar com vocês. Prazer, meu. Nessa estreia desse novo modelo que vocês estão trabalhando aqui. E falar um pouquinho sobre essa pandemia, né? Quantas pessoas ficaram realmente impactadas, que foi realmente algo que transformou o mundo inteiro. Só que a memória é muito rápida, né? A nossa memória, ela se esvai muito facilmente. As pessoas não conseguiram entender a essência do que estava por trás de uma pandemia. Quais são as lições que você tira de uma pandemia? Então, só que a pandemia foi agora, há pouquíssimos tempo. Sim. E parece que a maioria das pessoas já esqueceram desse detalhe. Só que outras situações virão. E lá atrás, antes da pandemia, quando ninguém imaginava falar sobre pandemia, eu falava para todos os meus alunos, se preparem. Se preparem para algo muito grave e terrível que vai acontecer. Eu sempre falava isso em sala, mas eu nunca estava prevendo, não sou profeta, não tenho isso. Só que é algo que é notório, é bíblico, que vai acontecer. Então, as pessoas precisam estar mais preparadas. E ver a pandemia. Bum! E foi pego todo mundo de surpresa. Agora, algo que você falou que me chamou muita atenção. Como que eu vou pensar na minha vida pessoal e profissional para daqui 5 anos em meio a uma pandemia onde eu nem saberia se eu estaria vivo ou morto, ou se iriam encontrar a vacina ou não? Aí está o segredo. É você enxergar aquilo que as pessoas ou quem está mais próximo de você não tem a condição necessária de que só você é responsável por determinar o que você vê no seu futuro. Aqui está a grande diferença. E a mesma coisa agora. Muitas coisas vão acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer, se a China vai invadir ou não Taiwan, se a gente vai ter uma dificuldade com a Rússia. Ninguém sabe nada do que vai acontecer. Esteja preparado. Visualize-se no mínimo em 5 anos. É interessante porque você falando e quando eu comecei a falar aqui, eu comecei a pensar no que eu escrevi, como eu estaria em 5 anos. E aí, me fala. Nós estamos há 4 anos pós-pandemia. Pandemia em 2020. E eu acredito que nós retornamos às atividades em 2021.
foi quando teve a nossa primeira turma, pós-pandemia, foi em 2021. Início de 2021, abril de 2021. A tua turma foi, mas 2020 eu fui a primeira turma que voltou no mundo em meia pandemia. O mundo inteiro fechou, não tinha treinamentos, e eu sou muito grato a Deus, porque Ele me concedeu o privilégio de ser a primeira turma a voltar em meio à pandemia em 2020. Eu fiquei parado 2 meses apenas. Uau, então assim, a minha turma foi em abril de 2021, Gilson. Foi, isso mesmo. E ele falando assim, o que ia acontecer em 5 anos? Eu estou há 3 anos e meio, vamos dizer assim, daquele fato, daquele treinamento. E eu estou recordando aqui que de tudo que eu imaginei como eu estaria 5 anos depois, só tem uma meta minha que não foi alcançada. Opa. E essa única meta não depende de mim. Deus sabe o que é, tá guardadinho, e eu tenho certeza que na hora certa Ele vai me dar. Mas todas as outras eu alcancei e ultrapassei. Eu pensando agora, não teve nenhuma que eu atingisse só o limite do que eu tinha planejado. Incrível, né? Incrível, incrível. E assim, e se você me perguntasse, na época eu escrevi aquela carta, porque a gente faz uma carta e envia essa carta para você mesmo. É bem interessante. Eu escrevi aquela carta como dizendo assim, meu irmão, não sei nem se eu tô vivo ou vou viajar aqui. Eu botei o que eu sonhava de mais alto. Meu irmão, se eu completar esse ciclo aqui, fechou. A vida está completa. E menos de 4 anos depois, eu pensando agora, o ciclo foi excedido. Ia dar um F5 agora, né? Cara, que incrível. Atualizar os sonhos. Mas assim, Alexandre, fala um pouquinho mais. Eu não quero... Isso que eu ia falar, se apresenta para quem fala não te um pouquinho conhece, mais fala o que aí você faz. do que você fez, porque eu deixei uma pulguinha aí atrás da orelha de todo mundo. Pô, que treinamento fenomenal foi esse que fez uma evolução, uma transformação tão impactante. E assim, eu posso te afirmar uma coisa. É tão verídico esse processo que eu passei que mais de 30 pessoas, eu levei a fazer o mesmo treinamento que eu. A minha equipe completa de liderança das minhas empresas, eu paguei para que eles fossem. Muito bom. Porque eu queria que as pessoas passassem pelo mesmo processo que eu passei. E eu tenho certeza que muitas pessoas foram impactadas e que vão usufruir disso para o resto da vida. Porque aprendizado, você sabe, Total. é eterno. Obrigado. Então, para Gilson, seguindo a sua linha de raciocínio, eu vou me apresentar, né? Eu sou Alexandre Janer, eu estou já há 36 anos no mundo corporativo, há 29 anos que eu faço palestras, né? Comecei muito tempo antes de entrar no Mastermind, eu já palestrava, eu já tinha treinamentos, eu já capacitava pessoas, eu era capelão escolar. Então, 2 formações em teologia, onde eu trabalhava e aplicava isso no mundo real, vamos dizer assim, no mundo corporativo, escola e assim por diante. E eu tive o prazer de conhecer o Mastermind, a escola, que foi uma escola para a minha vida. Foram 18 anos que eu fiquei como diretor, abrindo vários lugares, Zona Sul de São Paulo, Zona Norte, Osasco, Alphaville, abri depois Rio de Janeiro, também abri Estados Unidos. Quer dizer, imagina, Napoleão Hill é dos Estados Unidos, é de Wise, aqui na Virgínia, e eu poder estar na terra dele, falando dele, e trazendo o seu legado para milhares de pessoas. Esse foi o meu legado que eu tive durante 18 anos. Então, agora, em abril de 24, eu me desliguei deles para que eu possa seguir outros projetos que eu tenho, outros sonhos que eu tenho, porque eu sempre me doei muito às pessoas. Foram 12 mil pessoas que eu tive acesso para poder lapidá-las. Eu tive essa oportunidade. Eu fui apenas um instrumento de Deus, eu fui apenas barro nas mãos do oleiro, ele foi me moldando para que eu pudesse atingir um grupo de pessoas. E eu sempre tinha no meu coração um desejo muito ardente, que era ir para o digital. Então, sempre sonhei estar aqui em podcast e tal. Por quê?
para que mais pessoas pudessem conhecer o que elas são capazes de alcançar e de chegar. Não só por meio de Napoleão Hill. Napoleão Hill foi apenas um instrumento também. Existem tantas ferramentas, tantos autores, tantas pessoas que foram chamadas com dons para poder influenciar as pessoas para que elas tivessem melhores resultados. E foi isso que eu tive durante 18 anos. Então foi uma escola de vida. Foram milhares de pessoas treinadas. Só que assim, nós, dentro daquele sistema, né, nós não aparecíamos. Nós não íamos para o digital. Então, se lá atrás eu tivesse entrado no digital, eu e muitos outros instrutores de uma competência altíssima, muitos tinham estourado no digital. Mas não era esse o objetivo. O objetivo era outro. Então, a gente sempre cumpriu a hierarquia, nós respeitamos a hierarquia e foi muito bom, foi um aprendizado tremendo. Tremendo. E impactar vidas é muito importante. Então, com a minha saída, eu vejo um leque de oportunidades que se abre para que mais e mais pessoas possam ter acesso à tua experiência, Sim. ao que você passou. Quando eu falo em 36 anos só de mundo corporativo, é um bom tempo. São muitas empresas, países diferentes, empresas diferentes, milhares de pessoas que eu conheço, que eu conheci. Então, assim, alguma coisa eu tenho para entregar. Alguma coisa você tem para entregar. Todos nós temos uma vida, temos conhecimento, temos uma história e que alguém precisa, em dado momento, te ouvir. E a partir daquele momento você tomar uma decisão na sua vida. A partir de hoje, aquela pessoa me tocou. E isso transcende muito apenas a pessoa falar bem em público ou transcende muito a forma como ele persuade. É muito mais do que isso. É espiritual. Então, o que eu estou trabalhando muito agora na minha mentoria, que foi o método que eu desenvolvi, que eu fui aprovado no meu Green Card, foi por causa do método que eu desenvolvi e eu apresentei isso aqui para a imigração e eles viram que nós temos interesse nacional nisso. Sim. Pela abordagem que você fez. Então, foi desenvolvido isso. Só que isso eu comecei lá na faculdade de teologia, esse método. E eu usava muitas vezes inconsciente, muitas vezes eu usava conscientemente, mas sempre respeitando o lugar em que eu estava inserido. Então, muitas vezes, o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que eu fiquei quase 6 anos aqui. As pessoas, hoje mudou muito, Cleston, mas antigamente, quando eu cheguei aqui, se eu disser para vocês que a maioria não sabia que era Napoleão Hill, vocês vão rir de mim. A maioria não sabia. Eu não sabia. Você me apresentou Napoleão Hill. Não sabia. E eu passei a ser fã do Napoleão Hill, sim, passei a ler todos os seus livros, tudo que você me colocou a ter acesso, e eu vi um conteúdo fenomenal. E aí, hoje eu vejo que eu fui posteriormente fazer vários cursos com Tony Robbins. Sim. Cara... A base é Napoleão Hill. Total. Bob Total. Proctor, tudo Napoleão Hill. O livro do cara, os caras comeram. É isso. Sim. Os caras repetem técnicas, os caras repetem tudo. Frase, treinamento, técnica. Tá inserido Sim. É incrível. Ele é a fonte. Isso aí, Dale Carnegie, são realmente... um berço, Murphy, quando fala de subconsciente, Joseph Murphy. Então, todos eles são pessoas que trouxe para o mundo um divisor de águas, entende? Então, o que a gente pode fazer assim? Como que eu posso ser mais útil? Então, o que eu percebo? Essa escola maravilhosa que eu tive, e recomendo todos que tiverem a oportunidade de poder fazer o treinamento Mastermind no Brasil inteiro, façam. Em Portugal, façam. Então, onde você tiver essa oportunidade, faça. É um divisor de águas, né? Então, esse treinamento, ele trouxe realmente uma transformação muito grande na maioria das pessoas. Mas aí você falou algo muito importante. Quando você começou a falar sobre os teus 5 anos, dá um F5. A minha estada hoje é dar um F5. Eu estou aqui para dar um F5. Tem muito mais para extrair de você, Cleston. Tem muito mais. Tem muito mais de tirar da essência daquelas pessoas que tiveram essa oportunidade de conhecer Napoleão Hill. Tem muito mais. Quer dizer, onde a gente pode chegar?
Primeiro que, na minha visão muito forte hoje, o que eu entendo com tanta experiência que eu tive com milhares de pessoas, a gente sempre focava na visão. O objetivo principal bem definido, está correto, está tranquilo. Agora, a minha pitada que eu posso colocar, o meu tempero que eu posso colocar tem algo antes da visão. Tem algo antes da visão. A visão não é em primeiro lugar. Sabe o que eu trago para a minha vida? Eu entendo que a vida ela é feita de ciclos. Alguns ciclos são menores, outros são maiores, mas o tempo inteiro, se você vai olhar para trás, você vai ver que você foi trabalhando ciclos. E uma das coisas que eu acredito que é muito importante para você ir para o seu próximo nível, seja qual for o seu próximo nível, é você saber fechar ciclos. Muitas pessoas elas estão trazendo coisas do passado porque elas tiveram dificuldade de encerrar ciclos. Porque é muito... Não vou te falar que é muito fácil, mas é mais fácil fechar um ciclo que está gerando dor do que um ciclo que está gerando prazer. Talvez você que vai poder falar, esse período todo que você trabalhou, que foi um ciclo grande, talvez tenha sido difícil essa decisão de fechamento para ir para um próximo nível, porque era algo muito bom para você. A partir do momento que você acabou de falar assim, eu enxergo que tem algo a mais, que eu posso extrair algo a mais, é nesse momento que você entendeu e encerrou um ciclo importante, e que foi importante, que você continua valorizando, mas que você se permitiu criar um novo ciclo que pode ser muito maior e muito mais impactante, muito mais transformador para outras pessoas, porque agora, quando você inicia um ciclo novo, você inicia com uma bagagem diferente de quando você iniciou há 18 anos atrás. O que eu vejo muito com as pessoas que eu falo eu vim para os Estados Unidos, estou iniciando um ciclo novo aqui, né? E eu tive que abrir mão de um ciclo muito importante no Brasil. E aí eu falo muito sobre isso, porque quando você entende, quando a pessoa entende que ela iniciar um ciclo hoje é completamente diferente por causa da bagagem, da experiência, de várias coisas que você traz, que muita gente fala assim, eu vou ter que recomeçar. Como se fosse assim, tô recomeçando do zero. Não existe recomeçar do zero. Você falou algo aí, Gils, que me confirma completamente a minha visão do que eu tenho do Alexandre Janer. Quando ele me falou que estava fora do processo Mastermind, era tão grande o trabalho que ele desenvolvia, que eu já me fiquei alguns minutos imaginando, cara, como esse cara conseguiu sair daquilo? Porque assim, eu presenciei inúmeras pessoas que participaram do Mastermind comigo chorando, cara. Chorando. Eu fui um dos que chorei. Então, assim, dores que foram curadas, vidas que foram resgatadas. E aí você vê algo tão forte, tão impactante, e você diz assim, não, eu vou um novo ciclo, eu vou começar algo novo. Cara, é muito difícil você fazer isso. Exatamente. É muito difícil, porque assim, você tem testemunho de muitas pessoas. Rapaz, você vê, eu presenciei histórias que engasgava aqui, eu digo, não pode, cara. Caraca, meu irmão, que é isso? Agora você imagina, a minha turma deveria ter umas 30 pessoas fazendo. Agora você imagina o que esse homem ouviu de 12 mil pessoas. Sim. Meu irmão, é um ciclo tão forte. Você encerrar um ciclo de decepção e dor, amigo, Verdade. um alívio. Verdade. Ô Alexandre, e propriamente dito, hoje, qual é a linha da tua mentoria, do que tu tem feito? Quais são as dores das pessoas que têm te procurado? Você está atuando mais aqui nos Estados Unidos mesmo? Como é que tá isso? Oportuna a sua pergunta. Eu estou atuando em 3 países agora. Eu estou nos Estados Unidos, Brasil e Argentina. Inclusive eu tenho agora uma palestra na Argentina,
é que a pessoa teve tanto resultado em tão pouco tempo. Ele falou, cara, eu preciso que todo mundo te conheça. Legal. Que todo mundo saiba quem você é. Ele está juntando vários empresários na Patagônia para poder apresentar o que ele já teve em tão pouco tempo. Então, o que nós desenvolvemos? Qual que é a minha linha de abordagem? A minha linha de abordagem é tudo que eu vivi até hoje. Né? Eu desenvolvi um nome chamado Querigma, que é um nome em grego, que quer dizer proclamar, anunciar. Sim. O Querigma, eu desenvolvi ele em 93, o nome Querigma, quando comecei a trabalhar na faculdade, estudar grego, e aquilo foi muito impactante para mim, e eu participei na universidade que era o centro acadêmico, para concorrer lá para ganhar, e a gente concorreu, nós ganhamos lá, e o nome, eu tinha que dar um nome. E aquilo foi tão forte para mim que me marcou, que é o Querigma. Então, de lá para cá, aquilo ficou muito forte. Eu comecei a ver que tinha muito mais do que apenas, não é apenas somente o proclamar as boas notícias, as boas novas. Existe um querigma, um anunciar a você algo que talvez você não enxergou ainda. Existe o querigma de um novo líder, existe um querigma de uma nova gestão, existe o querigma de uma nova abordagem, existe um querigma para você ser um novo homem, um novo pai, uma nova mulher. Existe o querigma, há alguma coisa a ser proclamada, anunciada. E isso mexeu demais comigo. Então nós não podemos parar, por mais que nós temos tantos filósofos, tantos estudiosos, tantos coaches, tantos mentores, tantos influencers, ainda assim há algo a proclamar. Mas o que, Alexandre? Algo que eu estou buscando muito, que é congruência. Na minha visão, o que o mundo precisa hoje é usar o querigma para ser congruente com a tua fala e com a tua ação. Isso aqui aceita qualquer um. Qualquer um pode passar por aqui. Sim. Qualquer um pode postar, qualquer um pode fazer, qualquer um pode entregar alguma coisa. Mas poucos vão ter congruência entre o que estão falando e o que estão fazendo. E isso não quer dizer que você não vai cometer erros. Isso é inerente ao ser humano. Mas você viver no erro, continuar no erro, sabendo que está errado, e você não é congruente com a tua fala, então por que você está usando a comunicação para proclamar alguma coisa? E isso em qualquer comunicação. Sim. Eu estou falando em qualquer oportunidade que você tem de ser líder, de falar, você tem que ser congruente. E o mundo carece por pessoas congruentes. Porque uma coisa é você cometer erros, falhas. Eu cometi falhas com você. Isso são falhas, mas são falhas pontuais. Isso não mexeu no meu caráter. Cada ação tinha caráter. Aquilo que foi errado, que a gente ajusta, as coisas têm que seguir. Mas o que eu vejo é isso. Então, o querigma, a minha mentoria, vem com esse aspecto. E aí foi desenvolvido várias ferramentas em cima do querigma. O querigma, por exemplo, em inglês, né? O K vem de key, de chaves. Então, eu entrego chaves, eu proclamo chaves, eu entrego chaves de tantas ferramentas que o mundo oferece, só que de maneira diferente. Porque eu ainda estou atendendo um a um. Vai chegar um momento em que eu não vou conseguir mais atender no um a um. Mas eu tenho atendido um a um e entendido a dor daquela pessoa, que aí responde o que eles estão buscando hoje: crise de ansiedade, gestão do tempo, falta de produtividade, perdidos, com dinheiro, mas família totalmente perdida, falta de foco, não sabem o seu propósito. A maioria não sabe o seu propósito. A maioria não sabe nem o que é Ikigai. Não sabe, as pessoas não têm noção do que é propósito. Então, o que eu tenho trabalhado muito é ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito por meio do trabalho da querigma do propósito, que é uma chave, que é um key. Você constrói a sua visão. Hoje, a gente constrói a visão e vai vivendo. Faz a sua visão, desenvolve a sua missão. Quem tem, né? Sim. A maioria não tem nada disso. A maioria não tem visão, não tem missão, não tem valores, não tem propósito. A maioria não tem. A maioria, indiscutível. E aí, quando você foca só na visão e você não entende o propósito, por isso tem tantos ricos frustrados. Por isso tem tantas pessoas com bens materiais frustrados. Por quê? Porque ganharam, não estou falando de maneira ilícita ou não, isso não é o caso. Sim. Porque não estava alinhado ao seu propósito. E aí você fica, e o que eu faço agora? Conquistei o fama, o dinheiro, ou mulheres, homens, conquistei.
mas está ligado ao seu propósito, aí gera frustração, depressão, suicídio, drogas, prostituição, porque aí ele vai querer tampar os buracos com outras coisas. Exatamente. Ele vai cair no mundo, porque o mundo oferece, eu tenho um band-aid para você, você quer? Claro que eu quero, tá doendo, me dá o band-aid, mas não vai curar. Por dentro está necrosando, está tomando conta. E é essa que é a diferença. Então, o que a gente trabalha? Qual é o teu propósito? Nossa, eu não sei. Então, vamos trabalhar. E aí, o propósito, você desenvolve a sua visão. E aí, você faz todo um trabalho em cima disso. Então, primeiro, no querigma, no acróstico, o K, que é de Ki, quer dizer chave. O outro, você já me conhece, que é um entusiasmo, né? Então, a minha energia... Cleston, por que as pessoas gostavam tanto do Mastermind? É óbvio, Napoleão Hill, Mastermind, sem dúvida. Mas por que outros não tinham tanto sucesso quanto eu tive? O seu entusiasmo O meu entusiasmo, é a minha energia. O que é isso? Isso é a frequência de Hawkins. Eu vibro numa energia em hertz muito alta. Então, quem está comigo não me puxa para baixo. Não consegue, cara. Sim. Não consegue. Eu trago as pessoas. É tão forte o que acontece numa sala. E hoje eu estou aprendendo a lidar com o online. É tão forte que a pessoa... Eu quero ficar perto desse cara. Porque eu me reenergizo. Eu ganho energia. E outra, a maioria das pessoas... se não 100%, quando fazem o treinamento, elas mudavam de estágio. Elas iam, a frequência mudava. Porque muda a frequência. Não tem como mudar com tudo que você viu em sala, ou o que as pessoas veem numa mentoria, elas mudam a frequência. Mudou a frequência, muda tudo. Percepção de mundo, percepção de vida, sua percepção, muda tudo. Pessoas que você se relaciona, muda. Você tem que dar um basta. É agora a hora de dar um basta. Eu não quero mais continuar do jeito que está. Porque se essa energia que vibra com as pessoas que estão próximas de mim e só estão me puxando para baixo, como é que eu posso ter uma grande dificuldade de não evoluir? Deles me sugarem totalmente. E eu ser rebaixado, porque se você não continuar se alimentando, que nem a fé morre. Então, é mais ou menos por aí. Então, o E de entusiasmo, é a minha energia de colocar as pessoas lá em cima. O R é de resultado. A gente foca em resultado. A pessoa, o que ela veio buscar? É ansiedade? É objetivo? O que a gente trabalha? Mentalidade. Muita gente, você sabe muito bem, Creston, aqui sofre, Gilson, aqui na América, por crise de identidade. Sim. Demais. Porque esse país é tão maravilhoso como traiçoeiro. Ele destrói. Ele destrói quando a pessoa ela não se planeja, ela não entende esse país, ela não conseguiu, ela não teve planejamento e outra, não veio com seu propósito. Eu nunca quis estar na América. Eu nunca sonhei estar na América. Então como é que eu estou aqui? Você falando aí, Alexandre, Gilson, é bem interessante. Olha que louco. Eu estava conversando com um grupo seleto de alguns empresários essa semana, de pessoas muito bem-sucedidas aqui. Bem-sucedida mesmo. E é incrível como todos eles estão infelizes. Triste. Cara, assim... O cara pode comprar um carro, não tem sentido pra ele. Ele tem 4 na garagem. E aí você fica assim, cara, eu posso viajar. Aí o cara viaja e nada tá bom. Tem uma família legal, vive uma família legal. Mas é muito interessante isso do cara dizer assim, meu irmão, não tem um propósito que faça sentido ele acordar de manhã e dizer assim, eu luto por isso. É igual o que você falou assim, poxa, Clécio, esse trabalho que você faz, meu irmão, ali é o meu ministério, ali é o meu propósito de vida, ali é o que faz eu parar um dia por semana e dizer assim, irmão, esquece, eu pago para viver isso, eu invisto para viver isso, porque não tem negócio, não tem família por si só
que complete um ser humano se ele não tiver uma identidade e um propósito bem definido e que ele lute e alimente isso constantemente. Então, isso que você está falando aí é real. Eu acredito que é real em quem não tem nada e é real na vida de quem tem tudo. Todo mundo carece do querigma. Sim. E quando a gente fala de propósito, tem 2 tipos de propósito com os meus estudos. Cada vez mais que eu vou estudando, talvez eu encontre uma outra raiz. Mas são 2 raízes para a questão do propósito. O primeiro é que você encontra dentro de você. Então você tem que fazer uma viagem interna, reflexiva, para você descobrir o que você gosta, o que você tem e tal. É uma viagem interna. Tá? Isso é uma autoajuda para você descobrir o seu propósito. E a outra, tu não consegue, meu irmão. Você não consegue descobrir o seu propósito fazendo uma viagem interior. Porque propósito não é humano, propósito é divino. Então, quando você foi gerado, quando Deus criou esse ser vivente, a tua alma, ele carimbou. Eu vou mandar o Cleston para o mundo com este propósito. Então, para mim, ele é espiritual, o propósito. Então, quando eu faço... Por que as pessoas não sabem o seu propósito? Porque não têm intimidade com Deus. Se tivesse intimidade com Deus, as pessoas saberiam o seu propósito. Então, né? eu posso colocar um ponto de vista diferente? Pode, por favor. Para provocar vocês. Os últimos 12 anos da minha vida, eu lidei com desenvolvimento humano, trabalhando com pessoas. E o que eu mais encontrei em pessoas perdidas, só dentro do trabalho com 12 mil pessoas, são pessoas que... Uma das coisas que eu identifiquei que atrapalha muitas pessoas é quando ela acredita que ela tem que descobrir o propósito dela. Porque eu encontrei pessoas com 50, com 60 anos, com quase 70 anos de idade, falando assim, eu não encontrei o meu propósito. E aí, às vezes ela acredita que, sei lá, vai descer um anjo do céu para falar para ela qual que é o propósito dela. Por exemplo, você falou assim, se ela tivesse mais comunhão com Deus, ela teria um entendimento melhor de quem ela é, que a gente está falando de identidade, e a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu entendo para que eu tô nessa terra. Mas também as pessoas, na maioria das vezes, elas entendem que a comunhão com Deus é comunhão com uma religião. E não é. E aí são coisas que começam a criar confusão dentro da mente das pessoas. Uma das coisas que eu sempre incentivei as pessoas para se descobrirem é... Você não precisa descobrir o seu propósito. Escolhe um. Escolhe algo que faça sentido para você. Porque dentro das tuas escolhas, que aí a gente tá falando de autorresponsabilidade. Eu não tô falando mais de alguém me mostrar alguma coisa ou de um anjo descer do céu e me revelar. Mas eu decidir algo a partir daquilo que faz sentido para mim, pros meus valores, pros meus princípios. E aí eu vou tomar decisões erradas. Eu vou escolher coisas que eu vou achar que é o meu propósito. E aí? E ali eu vou me descobrindo. E ali eu vou entendendo algumas coisas. Por exemplo, eu peguei aqui para comentar com vocês. Tem uma coisa que eu gosto muito. É que o Tony Robbins, ele fala dos 6 níveis de necessidades do ser humano. Aí, como eu não queria errar, eu quis pegar aqui certinho para falar. E é interessante porque, dependendo do nível de necessidade que você está, o seu propósito pode mudar. Não estou falando do propósito central da tua vida, porque que tu veio aqui. Estou falando de micropropósitos da tua vida, porque o cara que está no primeiro nível da necessidade humana, ele não vai estar lutando pelo propósito central da vida dele, daquela coisa filosófica. Porque, olha só, o primeiro nível da necessidade humana é certeza, conforto, segurança. Uma pessoa, Clésto, que não está nem conseguindo hoje ter segurança na vida dela, o cara não consegue nem pagar as contas direito. Ele não está nem aí para propósito, irmão. Ele quer pagar as contas dele. O cara que está num segundo nível é incerteza e variedade. Quando tu atinge a segurança, sabe o que tu quer? Coisas novas. E aí quando você vai suprindo isso, eu não vou falar todos, porque senão eu vou ficar aqui fazendo uma palestra. Eu vou pro último já. Aí no último é aonde os caras, quando estão no nível que você falou na roda ali, todo mundo tem dinheiro, tem família, não sei o que lá, e os caras estão infelizes. É porque os caras não entenderam isso aqui. Qual é o último nível da necessidade humana? Contribuição. Só que, irmão,
O problema é a gente tá num nível de contribuição aqui, querendo falar pro cara que tá buscando segurança hoje, falar assim, irmão, tu tem que, sabe, você atingiu esses níveis, você chegou na contribuição, agora, meu amigo, eu quero transbordar. Então, assim, pra esse cara aí, que tá realizado, que as contas dele estão pagas, que as coisas estão fluindo pra ele, nada mais vai fazer sentido se ele não começar a contribuir. Se ele não começar a fazer alguma coisa. É por isso que você vê o Bill Gates indo lá pra África, tentando arrumar um negócio de água, de esgoto pros outros, porque ele não tem mais nada que um Bill Gates possa comprar que vai suprir a necessidade dele. Não tem mais nada que o Neymar possa comprar que vai suprir a necessidade dele. Aí, ou esse cara encontra um propósito na contribuição, então eu acredito que tudo faz parte de um propósito só. Mas eu acho que ele vem vindo por camadas de acordo com o nível da necessidade que o ser humano tá. E assim, Gilson, olha que interessante. O Alexandre falou em duas visões. Uma interna, né? Que essa interna, ela vai justamente no posicionamento que você falou da pessoa escolher algo. Uhum. Como é que ela vai escolher algo? Olhando para dentro dela mesma. No que ela pensa, no que ela acha. E é o outro ponto, divino. Conexão com Deus. Não tem nada a ver com religião, conexão com Deus. E se você entende isso, o propósito de todas as pessoas, ele é muito próximo. Sim. Por quê? Essa contribuição nada mais é do servir. O teu propósito só vai perceber ele quando você for útil na vida do próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando você serve, o teu propósito está aí. E aí tu completa, como você deu o exemplo aí de inúmeras pessoas riquíssimas que se completam porque estão servindo a pessoas que não têm nada. Eu tive um exemplo muito presente agora, esse mês, meu aniversário, e desde quando eu cheguei nos Estados Unidos, foi o primeiro ano que eu não fiz festa. E assim, e sempre eu recebo muitos presentes. E é interessante que eu recebi um presente esse ano que eu nunca tinha recebido. E que aí eu vi o quanto a minha vida era importante. Que foi um vídeo das crianças lá no Haiti, de uma escola que eu construí o ano passado. E eu, todos os meses, contribuo com a alimentação e com o ensino para que elas continuem caminhando. Porque elas não tinham água, não tinham comida, não tinham educação, não tinha nada. Então, assim, é minha vida. Então, o meu propósito é servir, a contribuição. É isso que faz sentido pra você hoje? Total. Querer abrir 40, 50 restaurantes de negócio, 100, Total. 200. Porque você já tá suprido. Então, Total. hoje, o que vai suprir aí é isso. Você só vai avançar. Por que eu vou avançar mais? Pra que eu quero mais dinheiro? Não, eu converso com a minha filha, 9 anos, a Yasmin, e ela diz assim, pai, aquelas crianças não têm o que comer. Então, assim, ela acompanha no dia a dia algo que eu não tive a oportunidade de viver. Sim. Então, a visão que eu estou levando para que ela entenda é, minha filha, se a gente não servir o outro, não tem sentido nenhum, porque chega um momento, é mais do mesmo. É. Dinheiro nada mais é, mais do mesmo. Exatamente. E assim, Alexandre, eu queria que você falasse mais um pouco. Você falou uma coisa bem interessante, que você queria há muito tempo ir para o digital. Fica tranquilo, você não foi ainda para o digital porque não era o tempo certo. Quando o digital te descobrir, você vai ser muito maior do que você seria se tivesse começado lá atrás. Porque lá atrás você não tem a bagagem, a experiência que você tem hoje. Tá no novo ciclo. Esse seu novo ciclo, você tem uma experiência, amigo, é incrível. Eu tenho certeza que essas 12 mil vidas que foram impactadas vão ser pequeno ao número de pessoas que você vai atingir quando você entrar no digital. Porque assim, o teu entusiasmo, a tua alegria, a forma como você transmite, a forma como você apresenta, você empolga qualquer pessoa. Não precisa estar tete a tete com você. E com certeza essas pessoas que estão tendo esse momento hoje de estar individualmente com você, esse período é muito curto, vai passar.
Porque realmente o que você tem para transbordar, não dá para transbordar de forma individual. Tem que ser transbordado para multidões, não adianta. E com certeza isso tem tudo a ver com o propósito que Deus te criou, que é transbordar na vida do outro, é proclamar essa maravilha que Deus te deu de dom, de talento, para que milhares de pessoas sejam impactadas. Mas assim, como é que você vê nesse processo de transição, de levar essa energia do presencial para o digital, para que você consiga ter esse impacto tão forte na vida das pessoas? Oportuna a tua pergunta, porque no início é muito difícil para mim. Foi muito difícil. Porque não foram só 18 anos na Napoleon Hill, no Mastermind. Essas 12 mil pessoas também contabilizam as pessoas que eu treinei antes, que eu capacitei antes, que eu tive outras oportunidades. Então, realmente foi um desafio muito grande. Como que eu vou ser o mesmo Jânner no digital? Porque era mais frio, era complicado, era diferente. Então, eu fui me adaptando. É uma adaptação. E quando eu fiz um evento presencial do grupo, nossa, a pessoa foi no céu e voltou. Então, eu não acredito que eu vou ficar 100% no digital. Ah, entendi. Não, eu não acredito. Eu vejo que toda a estrutura que eu estou construindo, ela vai entrar em várias esferas. Várias. Só nesse momento, quando a gente almeja algo que está alinhado ao propósito, e antes estava falando que eu nunca sonhei e vim para cá, então como é que fica com o propósito? Se eu nunca sonhei, nunca pensei, nunca desejei, nunca passou para minha cabeça, só que o propósito, no meu ponto de vista, é o que Deus tem para você. Total. Só que quando Deus falou, você vai, eu fui. Aí que a gente separa os meninos dos homens, que tem que ter coragem para tomar decisões. Você acha que o Jonas sabia qual era o propósito dele? Então. Ele não queria. Não. Mas Deus vai. E aí, por bem ou por mal. É isso que vai. É essa questão do propósito. É isso que vai mudar, entendeu? E é assim que a gente tem as oportunidades. Então, assim, este propósito que a gente tem aqui, que agora é do digital, então eu estou me acostumando com algo novo. Mas eu vejo, porque nesse momento, Cleston, esse que eu queria falar, nesse momento eu estou com 6 mentorias. Tamanha é a minha responsabilidade de chegar para uma pessoa e olhar nos olhos para ela, e que eu for falar tem que ter consistência, responsabilidade, tem que ter evidência e tem que ter congruência na minha vida. Total. Então, por isso que hoje eu tenho 6 mentorias. 6. Uma mentoria que foi que criou toda a estrutura para ter a minha mentoria. Todos os processos, tudo, que é uma engenharia. A segunda mentoria do digital, então é o Vitor Damasio, que nós estamos juntos, nós somos colegas do Vitor Damasio, que é para o digital. Sim. A minha outra mentoria é cuidar de mim mesmo. Então eu cuido de mim com a mentora dos mentores. Eu não vou dizer o nome aqui porque é uma pessoa fora da curva. Eu tive a honra de conhecer essa pessoa que é totalmente fantástica. E fora ela eu tenho de educação financeira, porque tudo que a gente faz e a gente vai ajudar os outros, você tem que ter uma educação financeira. Então, eu tenho uma mentora na educação financeira, que eu posso falar aqui, que é a Síbia Keila, que é de Boston. Ela cuida disso. Eu tenho uma mentoria só de LinkedIn, só focada em LinkedIn, que é tão grande o LinkedIn que as pessoas não fazem nem ideia. São 900 milhões de usuários, mas ninguém usa direito. Então, eu tenho uma mentoria, né, que é a Carol Moya, que é responsável, a minha mentora, e eu tenho mais um mentor só para trabalhar assuntos sistêmicos, que é o Felício Silva. Eu tenho 6 mentorias ao mesmo tempo. Tamanha é a minha porque eu não entrei para o digital. O homem está em dobro, viu? Eu tenho só 3, o homem está em 6. Você imagina aí. Mas isso só vem reforçar o seguinte ponto. Nós precisamos de treinamento constante. Sim. Ninguém consegue evoluir, crescer, mudar de nível
encerrar um ciclo e começar um novo ciclo se você não estiver se preparando. O treinamento é constante até o último dia da sua vida. Se você acha que você está preparado, se prepare para uma grande decepção, porque nós nunca estamos preparados. Exatamente. Eu vou te falar que eu também tenho um pensamento muito parecido nessa questão do digital e do presencial. Tem aquela máxima de... Se tu tivesse hoje $1 bilhão na sua conta bancária, nem precisa de ser isso tudo, mas vamos falar logo $1 bilhão, o que tu deixaria de fazer que tu tá fazendo hoje, o que tu continuaria fazendo? E uma das coisas que eu sempre vou falar que eu continuaria fazendo é dando treinamentos, fazendo eventos. Isso eu converso em casa, em família, sabe aquela brincadeira? E a loteria tá em $400 milhões. E se eu ganhasse? A gente nem joga, né? E se eu ganhasse? E aí eu sempre falo assim, cara, esse é o meu Rivotril. Tá com pessoas, conectado com pessoas, falando para pessoas, ensinando, sentado, ouvindo, porque é bom demais, sabe? Você tá ali e eu falo que é uma meditação para mim, que é quando eu consigo me desligar de tudo e tá ali ouvindo ali alguém que eu respeito, alguém que eu admiro. Então, assim, o digital, numa visão de você poder alcançar mais pessoas e tudo mais, ele é saudável, eu acho. Só que ele também tem destruído emocionalmente muitas pessoas, porque a gente sabe que quem tem resultado acima da média é uma minoria da minoria da minoria em qualquer área, mas no digital isso é muito mais gritante. Sim. E ele também tem destruído emocionalmente pessoas, porque elas entram achando que elas vão ficar multimilionárias, porque agora no digital, se eu fazia para 10, agora eu vou fazer para 1 milhão de pessoas, e elas vão se frustrando, porque elas vão criando expectativas totalmente erradas e elas não consegue alcançar essas expectativas. E assim, de verdade, eu amo o presencial. Eu amo estar ali, sabe aquilo ali que a gente fez ali no Bússola, Não, de estar junto das pessoas. Houston, não tem cara. noção. Tu imagina chegar, depois de um dia de trabalho, você chegar num treinamento, aí você vê um cabazão bonito, todo de paletó e gravata, mandando a gente dançar, fazendo de conta que você tava varrendo, passando o rodo. Cara, eu olhava assim, esse bicho é maluco. Meu irmão, esse cara não sabe o que é que eu tenho pra pagar, não sabe os problemas que eu tenho pra pagar. Mas eu vou ser mais ousado ainda agora, hein? Eu sei que a gente tá nessas ondas do digital, mas vou te falar. Vai ficar cada vez mais gourmetizado o presencial. Porque Total. as pessoas cada vez mais também não aguentam mais ficar só no online longe das pessoas. Exato. As pessoas, a gente teve essa fase pós-pandemia, que o pessoal queria ver gente. Aí agora a coisa, né? Mas escuta o que eu tô te falando. Cada vez mais pessoas especializadas, que têm bagagem, que têm história, que têm vidas transformadas. A gente tá falando de quantos depoimentos você não tem. Tô falando dos que você registrou, fora os que não registrou, né? Eu acredito que cada vez mais o digital ele só vai deixar o ticket mais alto do presencial. Se as pessoas cada vez entenderem isso, a importância de estar conectado vai ser poderoso. Mas não dá para abrir mão do digital, é óbvio, né? Não, o digital, todos nós temos que encabeçar, não tem como. Mas assim, eu sou fã do presencial. Também. Eu acho que Com certeza. a essência, eu acredito que esse modelo que você está adotando de criar encontros digitais. Vai dar oportunidade para quem não pode estar no presencial. Chegar a dizer assim, não, esse aqui é para aquele meu grupo. É um pouco do que a gente está vivendo dentro com o Vitor Damasio. A gente vê muita coisa com o Vitor Damasio digital, online, mas quando Mas a também gente é no chega na presencial, mesa, é cara, diferente. muda tudo. É isso aí. A mesa muda tudo, você sabe. E o que eu queria te fazer uma pergunta é o seguinte: diante dessa tua bagagem, você viu muita gente que teve acesso a um conteúdo que foi transformador para muita gente e outras pessoas, elas apenas têm acesso ao conteúdo e vai. Ou às vezes porque alguém pagou e não é todo mundo que consegue virar a chavinha de que, pô, eu ganhei um presente maravilhoso porque alguém pagou para mim. Eu sempre brinco que se dói no bolso a pessoa valoriza mais, né? Mas assim, não sei se você encontrou pontos específicos ou tu vai falar alguma coisa que tá no teu coração aí agora, mas o que tu percebeu das pessoas que receberam um conteúdo que foi transformador, que é transformador e que mudaram e que conseguiram resultado para aquelas que receberam o mesmo conteúdo e não conseguiram até hoje ter esses resultados, que faz parte? Sim. O que você vê de diferença ali de um e de outro? A diferença são muitos pontos. Sim. Muito subjetivo. Se você for analisar cada caso, você tem que ver o que aconteceu, qual que era o contexto que ela estava imbuída naquele momento.
Quem que colocou ela lá? Ela foi por obrigação, ou quem obrigou, ou a empresa que mandou, ou foi o marido que insistiu. Então, assim, são vários pontos. Né? Inclusive, eu tenho pontos em que pessoas foram realmente sem vontade nenhuma, porque o patrão mandou, tal. E no início, a minha luta foi muito grande, porque eu tenho que vibrar muito mais, porque eu sei que as pessoas estão descontentes. Não é com você, o assunto não é com você. O assunto é com o que eu tô fazendo aqui, né? E aí aquilo pode te impactar de maneira muito negativa. Agora, as pessoas que não conseguiram atingir o resultado, eu conheço pessoas, sim, conheço. Pessoas que não conseguiram ter resultado. Primeiro porque elas não se despiram do velho para ter o novo. Orgulho, Sim. vaidade, soberba. Boa. Tem vários assim. Eu não preciso disso. É mais do mesmo. Eu já ouvi isso. Então as pessoas não se entregam. Eu tive pessoas ao longo desse tempo todo extremamente inteligentes, pós-doutores, pessoas com mestrado, pessoas inteligentes, pessoas que já tinham feito todos os treinamentos possíveis, mas estavam abertos. Eles foram com a mente aberta e eles saíram de lá assim. Eu mesmo suspeitava. Não é possível, cara. Legal. Você é um cara que tem um nível, cara, tu não faz ideia. Quando você falou aquilo, fez assim, e aquilo lá, que você, aquela frase, aquela conexão, cara, isso mudou minha. É sério, é sério. Enquanto tem pessoas que são tão orgulhosas que elas não conseguem abrir para entrar alguma coisa na sua mente. Elas se blindam. Sim. E se blindam, não há o que fazer. Então, como é que elas vão mudar? Não tem como se ajudar quem não quer ser ajudado. Não tem como. Então, com o tempo, o que eu rogo a Deus é que essas pessoas tenham uma nova oportunidade. Entendeu? E Deus é tão bom que vai dar uma nova oportunidade, é assim que eu espero. Nem todas vão ter, mas algumas vão ter. Então, que elas possam aproveitar aquela oportunidade, né? Que vem, aquele sopro que vem, que a pessoa consegue. Opa, peraí. Então, eu tive casos. Eu tive casos de jovens com 17 anos, 18 anos que fizeram o treinamento, que desenvolveram, cara, assimilaram muito mais do que pessoas que estavam num outro patamar intelectual, num outro patamar de maturidade. Então é muito subjetivo isso. Não existe uma regra, não existe um padrão, não há uma receita. Então toda pessoa que tiver uma oportunidade de fazer uma mentoria, vai com a mente aberta. Boa. Você vai fazer um coach, você vai fazer um curso online, como você mesmo disse, a maioria, quer dizer, nem 10% termina o curso online. Não termina. É menos de 10%. Absurdo. Entendeu? E elas compram e fica lá, e elas não participam. Eu comprei um curso Olha aí. que ensinava um método para você trabalhar o máximo possível o roteiro da tua aula para que você possa conseguir fazer o teu aluno chegar até o final. Não é só ter o conteúdo. Como que eu crio o roteiro? Como que eu conecto? Como que eu faço tipo uma série da Netflix? Já dou um gostinho da próxima aula. Já faço esse cara... Já geral... tipo assim, você tem que se desdobrar mais ainda no online para que esse cara possa querer assistir a próxima aula. Assistir a próxima aula. Que ele fala, olha, só tem um jeito de você explodir. No digital, principalmente. Ele falou, qual que é? Fazer teu aluno chegar até o final e viver o resultado que você prometeu. É isso aí. É incrível. Se ele chegar até o final e viver o resultado que prometeu, ele vira um vendedor pra você. Mas, meus queridos, tudo que é bom acaba. Meu Deus! Já finalizou o nosso tempo. Alexandre, Olha só, cara. muito Você bom. está brincando que acabou o tempo. Acabou. Foi muito rápido. Mas é bom que a gente vai ter outra oportunidade de lhe trazer aqui de novo, porque é tanto insight. E eu quero finalizar te falando, você falou sobre congruência no falar e no agir. Eu quero te falar que as pessoas que não alcançaram resultado é porque não tem congruência no ouvir. Que o ouvir também é muito importante. Porque quando você não está tão cheio de si e não libera espaço para que o novo entre, você não tem congruência no ouvir. O que é congruência no ouvir? É ouvir para que você possa agir. E foi justamente o processo que foi impactante na minha vida, porque coisas pequenas eu fiz ouvindo os insights que você passava
E eu disse, eu vou testar para ver se dá certo. Isso. E tudo que eu testei funcionou e Isso foi aí. incrível. Então, congruência no ouvir faz todo sentido. Se eu não ouvir, eu não posso absorver nada. É verdade. Porque eu já estou fechado, eu já estou bloqueado. Não, e eu sei que a gente tá no final, mas eu lembrei de uma coisa, Clash, que eu queria deixar registrado nesse episódio. Eu vou tentar falar em 1 minuto pra te dar a deixa, porque eu sei que vai fazer sentido ali de tudo que você tem falado. Sobre propósito e tudo mais. Porque eu tô com esse relógio aqui, e esse relógio aqui, eu comprei ele é um relógio muito simples, é um Cássio. Ele é muito simples, foi $23 esse relógio. Isso é um relógio que meu pai usava. E meu pai sempre teve história com relógio. E eu lembrei disso porque você falou de propósito. Eu assistia muito TV com meu pai. E meu pai olhava as pessoas da TV e dizia assim, esse cara tem muito dinheiro. Esse cara é muito rico. Eu cresci vendo meu pai admirando as pessoas ricas da TV. E meus tios, minhas tias, sempre falavam uma coisa pra mim que eu nunca entendia. Eu não sabia por que eu tinha essa atitude. Gilson, quando tu era pequeno, tu falava umas coisas que eu não conseguia entender. O quê? Quando a gente perguntava pra qualquer criança, o que tu quer ser quando tu crescer? Sabe o que tu respondia? Quero ser rico. E aí, durante muitos anos, eu não entendia que a minha perseguição por querer ficar rico, querer grana. E aí, quando eu fui fazer meus treinamentos, coach, fui descobrir valores, não sei o que lá, do nada caiu uma ficha quando meu pai, num apartamentaço que eu tava, que eu quis, vem cá ver, vamos ver televisão. E aí ele foi e elogiou um cara na TV de novo. Eu já adulto, vivendo bem, vivendo uma vida maravilhosa. Aí caiu a ficha, falei, rapaz, olha só que loucura. O meu pai instalou como se fosse quase que um propósito na minha vida, que é o seguinte, qual é o jeito de eu conseguir ter o orgulho do meu pai? O único jeito é eu ficando rico. Porque se eu ficar rico, ele vai falar assim, olha quanto de dinheiro meu filho tem. Olha só como é que as coisas Forte. É isso mesmo. que acontecem lá atrás, elas geram uma conexão e você vai... Graças a Deus que foi uma busca para uma mudança. Mas eu também poderia virar um cara que só quer saber de dinheiro. Sabe? Quando aquilo caiu, eu falei, cara, então foi por causa disso. Aí hoje eu falei assim, não, cara, eu comprei esse relógio essa semana. Eu falei, vou usar lá no episódio. Que eu falei, isso aqui tem um significado muito legal pra mim. E é disso, né? Coisas que acontecem no seu dia a dia ali desde o início é que vão criando micropropósitos pra você, né? Cara, Alexandre, eu queria, para encerrar, que você falasse aí como as pessoas chegarem até você, como as pessoas conhecerem mais sobre o Querigma, que você pudesse deixar para os nossos ouvintes uma informação mais precisa para que as pessoas possam te achar e possam entender mais desse processo e quem sabe amanhã poder fazer parte desse time de campeão que você está formando. Ótimo, obrigado pela oportunidade. O meu Instagram é Eu Sou o Alexandre Janer, tá? Meu telefone é 407-233-8512, aqui Estados Unidos, né? E a minha predisposição é que eu possa ser um instrumento na tua vida, na vida do ouvinte que está aqui, para que ele possa atingir um resultado. Eu sei que nós já fomos ludibriados muitas vezes por falsas promessas e muita gente caiu em falsas promessas. Muitas coisas que foram vendidas nunca aconteceram. Então eu vou olhar assim, olhe as minhas evidências. Eu não vou tentar te convencer. Veja o que as pessoas falam a meu respeito, o que elas tiveram de resultado. Aqui nos Estados Unidos, eu tive pessoas que ganhavam 18 mil K por ano na limpeza. Hoje são milionários, ganham mais de 2 milhões. Eu ajudei pessoas a atingirem 20 mil por mês, 50 mil, 100 mil por mês. Tudo documentado. Legal. Então, eu tenho muitas pessoas. Eu tenho pessoas, eu não sei se estava na sua turma, não vou lembrar agora, mas tudo que eu passei para ela com tanto amor, com tanto carinho, ela participou de uma competição aqui no Army, no Exército Americano, e com 200 mil soldados. 200 mil soldados americanos. Ele tirou o primeiro lugar. Ele tirou o primeiro lugar em logística e transportes. Se ele é o melhor soldado e não é americano, ele é brasileiro, e os Estados Unidos é a maior potência, então ele é o melhor soldado do mundo. O que eu fiz com ele? Trabalhei mindset, mentalidade, entregando ferramentas que ele pode usar até hoje. Ele usa. E ele não vai parar. Ele não vai parar, porque ele deu o F5 que você falou. Eu acredito e confio e conheço e eu sei que ele é bom mesmo. Vou marcar outro episódio aí, cara.
Vamos dar outro F5. Mas, Alexandre, muito obrigado você Obrigado. que nos ouve. Obrigado por essa oportunidade. Valeu, Jussão. E na próxima semana tem mais. Fica ligado. Tamo junto. Que Deus abençoe.